Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos outros porque eu não vou mostrar nenhum lugar. Na verdade eu vim dar continuidade ao meu primeiro vídeo do canal, porque lá no meu primeiro vídeo eu falei sobre a minha experiência voluntariando na Coreia do Sul. Eu voluntariei lá pela Worldpackers por 3 meses e eu prometi que eu iria vir aqui dar atualizações para vocês. Então, como acabou essa minha jornada Japão, né? As primeiras etapas da minha viagem foram concluídas e foram etapas bem diferentes, porque na Coreia do Sul eu fiquei 3 meses voluntariando, não paguei hospedagem e também não paguei alimentação. E no Japão eu não voluntariei. Eu fiz uma viagem totalmente ficando em hospedagem, hostel. E então foram duas viagens diferentes que eu fiz e eu falei que eu ia vir aqui atualizar vocês. Então esse é o intuito desse vídeo e explicar também o contexto da minha viagem e o que eu estava planejando e como que as coisas têm se encaminhado. Se você não está entendendo nada, vai lá no meu primeiro vídeo do canal, ele também está na playlist Coreia do Sul e eu vou deixar ele no card aqui em cima, caso você não tenha visto, para você ir lá dar uma olhadinha e depois você volta aqui para conseguir entender, né, sobre o que eu tô falando. E se você já viu esse vídeo, maravilha, fica por aqui para a gente poder dar continuidade a essa conversa e esclarecer melhor o que foi que aconteceu e o que está acontecendo, né, nesse momento na minha vida. Ai, prendi meu cabelo para conversar melhor com vocês porque tá ventando um pouquinho, eu tô na rua, então vai ter barulho. Espero que o isolador de voz do microfone esteja funcionando bem. Vamos então conversar, né? Mas vamos começar lá do começo, né? Pois bem, eu era uma pessoa normal, trabalhava, tinha meu emprego e sempre foi meu sonho de fazer um mochilão, né? Por vários países, mas eu tive que focar em uma parte específica do mundo, então eu escolhi a Ásia. Mas o meu sonho sempre foi fazer essa viagem de forma sabática, ou seja, não trabalhando, né? Eu juntei dinheiro durante 3 anos, mais ou menos, e me preparei, me planejei para não estar trabalhando durante todo o período da minha viagem. A princípio, a intenção era fazer essa viagem de forma 100% voluntariando, né? Ou seja, não pagando hospedagem, não pagando alimentação, ou pelo menos não pagando hospedagem. Isso iria fazer com que a minha viagem ficasse mais barata, eu iria poder viajar por mais tempo, talvez conhecer mais países. Porém, no meio do caminho, as coisas foram mudando um pouco. Então isso foi mais ou menos como tudo começou. E só para vocês entenderem, se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês vão ver que eu já nem tô mais no Japão, eu comecei meu canal no YouTube quando eu já estava no meu 4º país durante essa viagem. Então, lá no Instagram eu tô já em outro período da minha viagem e aqui no YouTube eu ainda tô no Japão. Agora o próximo vídeo já vai ser no Sudeste Asiático. Eu quero continuar na ordem cronológica. Então, como eu já comecei, decidi, né, fazer meu canal no YouTube, por isso que boa parte dos vídeos são narrados, porque eu só gravava as imagens e eu não falava nada, porque eu não sabia se eu ia, de fato ou não, ter um canal no YouTube. Eu sabia que eu queria, mas eu não sabia por onde começar, se eu ia conseguir fazer, se era pra mim. Então eu só fui gravando os vídeos sem falar muita coisa, e por isso que eles estão assim meio nesse formato. Mas depois quando eu decidi mesmo fazer meu canal no YouTube, eu já comecei a me soltar mais e falar mais, então os vídeos pro futuro vão começar a ficar um pouquinho melhores e diferentes. Então, só para explicar esse contexto para vocês, eu já tô em outro período da minha viagem, nesse atual momento em que eu tô gravando esse vídeo, por isso que a perspectiva que eu vou trazer aqui para vocês é da minha experiência viajando como voluntariado e viajando pagando por todas as minhas despesas, né? Então, só para recapitular, né? Eu comecei fazendo mochilão na Coreia do Sul, foi meu primeiro país, passei 3 meses lá e foi uma experiência muito legal. Eu falei bem detalhes sobre isso no meu primeiro vídeo, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, de como é que foi, mas foi uma experiência muito legal. Eu tava muito insegura, né, no início, tipo, será que vai me dar bem? Será que vai ser legal? Putz, eu vou ficar 3 meses em uma cidade só. Mas como eu só trabalhava 1 dia e meio, eu tive muito tempo livre. Além de eu poder conhecer bastante Seul, conheci tudo que eu poderia conhecer, vivi mesmo como local, não foi uma viagem turística. E eu tive muito tempo também para conhecer vários outros lugares da Coreia, o que foi uma experiência super bacana. E ali me tirou o medo. Essa experiência me tirou o medo do voluntariado. Falei, putz, legal, eu sou capaz, a experiência é super bacana, então eu quero continuar minha viagem dessa forma. Porém, as coisas começaram a dar um pouco... Não é que deram errado, eu não vou falar que deu errado, porque na verdade deu tudo certo, porém saiu um pouco do meu planejamento. Por quê? Eu comecei
quando eu decidi, né, porque quando eu fui pra Coreia eu ainda não tinha decidido, eu tinha mais ou menos uma noção dos países em que eu queria ir, mas eu não tinha decidido 100% qual era o meu próximo destino pós-Coreia. Então o que eu fiz? Enquanto eu tava na Coreia, eu não tava nem pensando muito sobre isso, eu tava realmente curtindo o meu momento na Coreia, até que 1 mês e meio depois, né, bateu a metade da minha viagem, do meu tempo na Coreia, eu falei, putz, eu vou ter que sentar, pesquisar e decidir o que eu vou fazer a seguir. E aí eu decidi que eu ia pro Japão. Então eu comecei a procurar voluntariados no Japão e não tava dando certo. Todos os lugares que eu queria estavam cheios e os que estavam disponíveis, das duas uma. Ou eram lugares muito pro interior, ensinar inglês, esse tipo de coisa, não é muito a minha vibe ensinar. Eu acho que eu não tenho muito dom, né, de ensinar nada. Então eu fiquei assim um pouco insegura. E era no interior, então tipo assim... não era bem o que eu tava querendo, porque ficando no interior eu não vou ter muita oportunidade de conhecer, né, poxa, os lugares que eu quero conhecer. E os lugares na cidade em que tinham vaga, eles estavam pedindo o Working Holiday Visa, que é um visto de 1 ano que você tira com permissão de trabalho. Só que eu não tenho esse visto, né? E pra mim não tava fazendo muito sentido, porque se eu tivesse esse visto, eu tava trabalhando de forma remunerada. O voluntariado é uma troca, né? É o trabalho por hospedagem. Então, eu falei, putz, não tenho visto, não vai dar tempo de eu tirar e nem consigo mais tirar na minha idade, né? Então eu fiquei, bem, não vai rolar. E o tempo, eu falei, não, mas eu vou esperar, continuei procurando, continuei aplicando pros lugares que não pediam visto e pros lugares que me interessavam, mas eu não tava conseguindo, não tava tendo resposta positiva. E foi chegando mais e mais perto, eu já tinha comprado a minha passagem, falei, vou ter que tomar uma decisão. Então eu decidi por conta própria, não consegui o voluntariado e fui ficando em hostel e economizei bastante na comida porque eu comia basicamente... O Japão até é bem barato pra comer, se você comer em restaurantezinhos locais, comer tipo ramen e tudo mais, os noodles, né? E eu comi muito em loja de conveniência. Então, assim, se eu gastava 5 euros por dia de alimentação, era muito. E eu falei, putz, até que não é tão caro assim. E não voluntariando, eu tenho mais tempo livre. Eu vou ficar menos tempo, né, do que eu gostaria, porque na Coreia eu fiquei 3 meses, no Japão não cheguei nem a ficar 1 mês. A minha intenção era ficar pelo menos 2 meses no Japão, porque eu queria conhecer, enfim, várias coisas. Porém, eu comecei a pensar, eu tive muita sorte na Coreia, porque na Coreia eu só trabalhei 1 dia e meio. Nos outros lugares não é bem assim. Vão ter lugares que eu vou trabalhar 5 dias, vai ter lugares que eu vou trabalhar 4 dias, vou ter que trabalhar de noite. Então, começou a ficar um pouco complexo como que eu iria organizar a minha viagem, o meu roteiro e conhecer tudo que eu queria conhecer se eu não tenho tanto tempo livre. E não voluntariando, por um lado, foi muito bom. Saiu um pouquinho do meu planejamento inicial, mas foi muito bom porque eu consegui conhecer lugares que eu não pretendia conhecer, que eu não iria conseguir conhecer se eu tivesse voluntariando, mas eu tive que ficar menos tempo. No final, eu conheci tudo que eu queria conhecer, mesmo ficando menos tempo. Foi um pouquinho mais corrido, mas valeu super a pena. Foi um pouco mais corrido porque o Japão é um pouco caro, então eu não vou negar. O Japão é caro, não é caro assim para alimentação, mas é caro para hospedagem. E muita coisa é pago no Japão, para entrar em templo, museu, diferente da Coreia, que muita coisa é gratuita, né? Como eu expliquei em alguns vídeos, praticamente tudo na Coreia é gratuito. Templo, museu, você paga um valor simbólico às vezes para entrar num palácio e tudo mais. Todos os palácios realmente são pagos, mas você paga tipo um valor simbólico, 1 euro, 2 euros. E no Japão tudo é pago, praticamente tudo, não vou falar tudo. E não era barato, tá? Já saiu um pouco do meu planejamento, porém eu falei, legal, basta ficar um pouco menos tempo para não gastar tanto em hospedagem, mas eu vou conhecer tudo que eu quero conhecer e eu consegui ainda incluir cidades que eu não tinha incluído, né, no meu plano. E eu não quero dar muito spoiler, né? Mas do Japão eu fui pro Sudeste Asiático. E se você me acompanha lá no Instagram, você vai ver por onde eu passei. Inclusive eu recomendo para você poder conseguir acompanhar minhas viagens mais em tempo real. É o mesmo nome do canal, @campuspelomundo. Eu vou até já falar os lugares que eu fui, depois do Japão eu fui pra Singapura e pra Malásia. Porque eu falei isso lá no meu primeiro vídeo, né, que eu tava aplicando. E que eu iria vir dar atualizações para vocês justamente disso. Como que teria sido. Pois bem, em Singapura eu nem tava com planejamento pra Singapura. Eu fiquei em Singapura só 3 dias. Então eu nem apliquei para voluntariado lá. Mas na Malásia eu já tinha planejamento de ficar mais tempo. Então eu apliquei para bastante voluntariado lá. E acabei tendo o mesmo problema. Mas na Malásia, a culpa na verdade foi minha. Porque eu tenho amigos, né, na Malásia que trabalhavam comigo no meu trabalho antigo. E eu, a princípio, iria ficar na casa dessas pessoas. Porém, eles são casados, têm filhos. Então eu falei,
acho que não vai ser legal ficar o tempo todo que eu tenho disponível lá, que eu vou acabar também ficando presa a essas pessoas, vou também acabar incomodando, e eu tenho esse complexo, né, de incomodar. Então, eu comecei a ficar desconfortável com esse pensamento de ficar esse tempo todo que eu ia ficar lá na Malásia, na casa das pessoas. Eu até fiquei durante alguns dias na casa dos meus amigos, mas não durante o período todo. Então, acabei aplicando para os lugares que eu queria ir. A Malásia tem várias opções super legais, e eu tava focando muito em hostel, que eu queria manter a mesma experiência que eu tive na Coreia, porque eu achei que foi muito prático, foi fácil para mim, até porque eu já trabalhei em hotel também no Brasil, né? Durante muitos anos, a minha formação é hotelaria e turismo, então pra mim foi muito prático me adaptar. Então, eu não queria ter que aprender muita coisa nova durante a viagem, porque o intuito era justamente não trabalhar. E a partir do momento em que o voluntariado se torna um trabalho, eu iria estar saindo um pouco do meu propósito inicial dessa viagem. Pra concluir, né, eu apliquei pra Malásia, tinham lugares super legais, porém, infelizmente, estavam cheios. Eu não consegui os voluntariados que eu queria. E as pessoas até falaram, poxa, se você conseguir vir um mês depois, a gente consegue te receber. Mas eu já tinha comprado as minhas passagens, então eu tive que pagar a hospedagem de novo. Porém, eu senti uma grande diferença do Japão, porque lá é muito mais barato. Então não estava me pesando tanto financeiramente pagar pela minha hospedagem. E a alimentação também é a mesma coisa, é muito mais barato. E eu também comi muito em loja de conveniência, porque as comidas de loja de conveniência, gente, elas são muito boas, elas são realmente gostosas. Tem muita coisa saudável, tem, tipo, muita coisa vegana. Não que eu seja vegana, tá? Mas quando eu quero, né, comer um pouco mais saudável, eu opto pelas comidas veganas porque tem muita verdura, legume, proteína. Então, são comidas frescas, são comidas boas e são extremamente baratos. Então, assim, eu conseguia comprar, tipo, meu café da manhã, almoço e jantar. Quando eu tomava café da manhã, né, porque às vezes eu nem tomava, eu já ia logo pro almoço e jantava. Em loja de conveniência eu gastava, às vezes, 2, 3 euros por dia. Então, tava sendo, assim, muito econômico. E eu falei, putz, não faz sentido, né? Se os lugares que eu vou, a partir de agora, todos os lugares que eu vou ficando cada vez mais e mais baratos. Então não faz sentido eu tentar fazer voluntariado mais, entendeu? Porque a única razão de eu estar fazendo voluntariado era o meu financeiro, né? E agora que essa parte... Porque assim, quando a gente planeja uma viagem, né, gente? O que pesa mais no bolso é a hospedagem e a alimentação. A verdade é essa. Então, economizando na hospedagem e na alimentação, eu poderia focar em ficar em mais lugares durante mais tempo, como eu expliquei. Só que eu percebi que, no final, não ia fazer tanta diferença assim, sabe? No final do mês, no final do meu financeiro total que eu juntei pra essa viagem, não ia me fazer tanta diferença assim. Eu não ia ter que trabalhar, eu iria ficar mais à vontade. Porque quando você tá em hostel, querendo ou não, você faz amizade e tal, mas você tem que estar sempre convivendo ali com as pessoas, interagindo, e enfim. E eu tava num momento mais meu, sabe? Eu interagi durante 3 meses e foi muito legal. Eu falei, putz, eu quero curtir essa viagem agora de uma outra forma. Eu tive aquela experiência e agora eu quero ter uma outra experiência. E foi muito válido e foi muito legal. E, sinceramente, eu não me arrependo dessa decisão. Eu poderia ter mudado meus planos porque eu não tinha compromisso com ninguém. Eu iria perder o dinheiro da passagem, mas eu poderia ter mudado os meus planos. Eu poderia ter falado com os meus amigos para ficar esse tempo na casa deles e depois ir fazer o voluntariado. Mas eu não me arrependo da minha decisão, porque eu acho que foi 2 experiências muito bacanas que eu tive. Experiências diferentes, mas que foram interessantes pra mim, sabe? E foi bom também eu passar uma parte dessa viagem completamente sozinha. Foi um crescimento muito grande, pessoal mesmo pra mim. E o fato de eu estar completamente livre. Porque, querendo ou não, quando você tá no voluntariado, quando você vai sair ou quando você vai dormir fora, você tem que dar satisfação pro host, né? Que é o responsável do voluntariado. E eu não queria dar satisfação pra ninguém. Eu queria viver realmente essa liberdade de ir pra onde eu quisesse, a hora que eu quisesse. Se eu quisesse voltar, voltava. Se eu não quisesse voltar, eu não voltava. Se eu quisesse ficar mais tempo no lugar, eu ficava. Se eu quisesse, sabe, não tô curtindo essa cidade, não tô curtindo esse país, vou embora. Que foi o que aconteceu na Malásia. Mas isso é uma conversa para os próximos vídeos. Então, assim, eu queria ter essa sensação de estar 100% livre. Livre mesmo, sabe? E eu consegui viver isso. Então, assim, foi bem diferente da minha experiência da Coreia, mas foi extremamente válido também pra mim. Então, foi aí que eu cheguei à conclusão de que, tipo assim, putz, os meus planos
quando a gente começa, né, a viagem, a gente tem um planejamento, né? E a gente acha que vai seguir aquele planejamento até o fim. Só que a verdade é que ao longo do percurso da jornada vai mudando tudo, né? E eu tenho ansiedade, né? Eu tenho realmente, sou diagnosticada com ansiedade. Eu até já falei um pouco disso no Instagram. E pra mim, o que controla muito, né, o ansioso é ter uma rotina e estar no controle, né, de tudo que vai acontecer ao longo do seu dia. E quando você tá fazendo uma viagem dessa, você não tem controle sobre nada. Você pode começar o dia de um jeito e terminar o dia de outro, né? Então, assim, eu comecei essa viagem com um planejamento e eu achei que ia dar tudo certo de acordo com o que eu planejei. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que, putz, as coisas estão saindo um pouco daquilo que eu planejei, agora eu já vou ter que gastar mais dinheiro, e agora eu já vou ter que procurar hospedagem. Isso começou a me dar um pouco de ansiedade, mas comecei a entender que faz parte. E comecei a não me cobrar tanto. Então foi aí que eu comecei a entender que tá tudo bem também, de jeito que tá tudo bem os planos mudarem. Eu me preparei pra isso também, pra se caso as coisas não dessem certo de um jeito, eu ter como me manter de outro. Então, assim, quando eu vi que tava tudo bem, eu comecei a me acalmar. E falei, mano, tá tudo bem porque só tem eu aqui. Eu só dependo de mim mesma, sabe? É uma decisão que eu posso tomar as decisões por mim mesma, que vão ser mais confortáveis pra mim. E eu não preciso explicar nada pra ninguém, eu não preciso tomar essa decisão porque outras pessoas estão comigo e porque eu devo manter todo o ambiente em volta 100% confortável pra todo mundo. Eu sou só eu, sabe? Então tá tudo bem. Como eu já tô mais tempo, né, agora eu tô falando realmente com vocês aqui do futuro. Eu já passei por alguns países, algumas experiências, então eu posso dizer que tanto o voluntariado quanto ficar em hospedagem por conta própria tem suas vantagens e desvantagens. No voluntariado você realmente economiza bastante, você consegue ficar mais tempo, porém você também fica mais preso, né, como eu expliquei. Você fica naquela cidade, naquele bairro, e é só aquilo ali, né, praticamente sempre. Durante todo o tempo do voluntariado. Então, você tem uma imersão muito maior na vida local, porque você está realmente morando praticamente naquele lugar que você está hospedado, que você está convivendo com os locais. Então, você tem uma imersão na cultura muito maior. Porém, também dá aquela sensação de que você está preso, porque você tem que ficar muito tempo num único lugar, sabe? E a vantagem, né, de pagar uma hospedagem é que você tem essa liberdade, né? Você tem um pouco menos de imersão, mas a imersão também depende muito, né, de quem você é. Se você é mais extrovertido, a imersão é fácil. Você para num café, para almoçar, você tá sempre na imersão, porque você começa a conversar com uma pessoa, com outra, e a imersão tá acontecendo ali no seu dia a dia. Eu já sou uma pessoa bem introspectiva, então assim, ficar em hostel já era muito bom pra mim, porque eu tava sempre conversando com pessoas, conversando com viajantes e adquirindo experiências, trocas, né, de informações. Então, e pra concluir é isso, né? Ficando em hospedagem te dá mais liberdade, te dá mais mobilidade. Se você estiver gostando, você continua. Se você não estiver gostando, você vai embora. Você fica um pouco menos tempo, dependendo do seu financeiro. É claro, se você tiver mais dinheiro, você fica o tempo que você quiser. Mas como eu tava com um financeiro um pouco mais restrito, eu tive que ficar menos tempo do que eu planejava em cada cidade. Porém, eu consegui planejar direitinho para ver tudo que eu queria ver no tempo que eu tinha, então eu não me arrependo em nada. Então é assim, não existe nem o certo nem o errado, né? Tudo depende de você, do que você quer, do seu planejamento, do seu financeiro e do momento em que você tá na viagem. Porque é o que eu falei, ficar voluntariando foi muito bom, porque eu tive toda aquela experiência local e convivi com as outras meninas do hostel. Porém, depois de um certo tempo, a minha bateria social já começou a se esgotar. Às vezes eu não tinha nem mais vontade, né, de sair para conhecer os lugares, porque eu tava cansada. Então, tudo depende do momento que você tá, né, do seu psicológico também, do seu emocional. E tanto uma experiência quanto a outra me ensinou muito sobre flexibilidade e adaptação. Isso com certeza absoluta. E no fim, o importante é que deu certo, mesmo de uma forma diferente do que eu planejei, mas deu certo. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante essa viagem é que, como eu tinha falado, nem sempre nossos planos saem como a gente imagina. E tá tudo bem com isso. No meio do caminho, né, o problema não é quando as coisas mudam lá na frente, quando você tá planejando. O problema é quando as coisas mudam ao longo do caminho e só tem você pra resolver. E você tá ali limitado, às vezes, de conhecimento do lugar, do idioma, da cultura. O seu financeiro também tá limitado. Então, você precisa se adaptar. É engraçado porque no princípio começa a bater uma frustração de tipo, putz, tá saindo tudo errado. Não é como eu planejava, não é como eu queria. E parece que os planos não estão dando certo.
Mas quando eu olho para trás, eu percebo que as coisas aconteceram exatamente como tinham que acontecer. Cada mudança, cada ajuste me trouxe exatamente a experiência que eu precisava viver naquele momento, sabe? E me trouxeram também oportunidades que eu com certeza não teria se tudo tivesse saído exatamente como eu planejei. Então, assim, conhecer tantas culturas diferentes, lá no final da minha viagem eu vou voltar pra dar essa perspectiva, né, de como é que foi tudo no final. Mas por enquanto eu só quero mesmo dar essa atualização de como tá sendo agora, mais ou menos na metade da minha viagem. Que aprender certas coisas sozinhas, estando do outro lado do mundo, lidar com a minha ansiedade, ajustar a minha expectativa, enfrentar frustrações, tudo isso me fez evoluir muito como pessoa, sabe? E eu sei que talvez muitas pessoas que estão aqui me assistindo, elas estejam passando pela mesma coisa, ou que elas tenham medo de que isso aconteça com elas. Elas estão ali naquela etapa de planejar a viagem, ou talvez você esteja no meio da sua viagem passando por algo semelhante. Talvez você esteja aí no meio da sua viagem enfrentando frustrações, se sentindo sozinha, perdida. Mas só quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. Isso faz parte da experiência. É completamente normal e todo viajante passa por isso em algum momento. E a viagem, ela não é só sobre conhecer lugares, pessoas e culturas e comer comidas diferentes. É sobre nos conhecer, entender a nossa força, a nossa capacidade, principalmente de se adaptar a situações e entender que a gente consegue lidar com qualquer coisa. No final, a gente sai mais forte. E não é só sobre adaptação, é sobre você também respeitar o que você quer e respeitar os seus limites, sabe? Não ultrapasse os seus limites só porque você entrou numa competição com você mesmo. Porque você não tem que provar nada pra ninguém, nem pra você mesmo, né? E eu tinha muito isso, eu tenho que fazer porque eu tenho que provar que eu sou capaz. E a gente não tem que provar nada pra ninguém, a gente não tem que provar nada pra nós mesmos, porque nós somos capazes. Mas nós temos um limite, né? Um limite emocional, um limite financeiro, um limite físico também. E começar a ultrapassar esses limites pra provar coisas, seja pra quem for, nos empacota de um jeito que a gente já não consegue mais curtir a viagem como a gente deveria, porque a gente tá ali só querendo provar coisas, sabe? Então eu queria trazer esse vídeo pra atualizar vocês, mostrar como é que tá sendo e principalmente pra dizer que se você tá passando por algo semelhante, não exatamente isso, mas se você tá passando por problemas ou situações no meio da sua viagem que te faz se sentir frustrado, que te faz se sentir limitado na sua capacidade de resolver, você não tá sozinho. E eu queria compartilhar isso para você que está pensando em fazer seu mochilão, o seu primeiro voluntariado ou a sua primeira longa viagem, se você é uma mulher também viajando sozinha. Você apenas está sonhando com isso e acha que isso é uma realidade muito distante. Aprenda que conhecer lugares é incrível e fascinante, mas essa jornada não é sobre conhecer lugares só. Não é só sobre montar roteiro, não é só sobre juntar dinheiro. E não é só sobre comprar a mochila perfeita. Essa jornada é muito mais sobre se conhecer, sobre se permitir errar, se permitir se frustrar, se adaptar e sair mais forte e mais conectado com você mesma. É entender que mesmo quando tudo parece estar dando errado, acredite, tudo vai sair exatamente como deveria ter acontecido. E tudo isso está contribuindo para você se tornar alguém mais completo, mais vivo, mais presente e mais em paz com você mesma. Então, é isso, pessoal. Eu queria vir aqui a trazer essas atualizações para vocês de como que tá sendo essa jornada até agora, principalmente depois que eu saí do meu voluntariado na Coreia e mudei completamente a minha forma de viajar, né? Agora, de fato, ficando hospedada nos lugares, pagando pelas minhas hospedagens. E eu vou continuar postando aqui de forma cronológica para vocês acompanharem tudo. Então, não esqueça de se inscrever se puder. Comenta aqui o que você achou e compartilha comigo as suas experiências, os seus medos. Eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma. E se você já passou por algo semelhante, se você está planejando a sua viagem, se você está viajando e como está sendo para você, eu vou amar conversar com vocês aqui nos comentários. Curte esse vídeo se você achou interessante, compartilha com uma pessoa que tem aí o planejamento de viajar, fazer um mochilão, um voluntariado e tá morrendo de medo ou tá completamente perdido. Não esqueça de ativar o sininho para continuar acompanhando a minha viagem. E lá no final, quando acabar toda essa viagem, eu vou voltar aqui para atualizar vocês de como é que foi o restante dessa jornada. E principalmente como é que vai ser esse processo de transição, de acabar uma viagem, né, tão longa e tão significativa e voltar para casa, né? Voltar para a rotina e para a família e para a vida, né, que eu tinha antes. Acho que vai ser um pouco complexo, mas eu venho aqui atualizar vocês. E espero que isso tenha ajudado você de alguma forma, principalmente também a entender como que tá sendo essa viagem pra mim. E que talvez a minha experiência possa contribuir de alguma forma
para você também. Então é isso, obrigada por assistir e te vejo no próximo. Tchau, tchau!